Nesse vídeo eu quero falar pra você por que você precisa criar conteúdo de psicologia pra internet pra ontem. E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou Rebeca, sou psicóloga. Nesse canal eu falo um pouquinho sobre carreira em psicologia. Se você chegou aqui agora, já se inscreve no canal, deixa um like porque eu vou compartilhar algumas dicas aqui que, sério, ninguém vai te falar. Então presta atenção, fica até o final do vídeo e não deixa de colocar um comentário com a sua opinião aqui embaixo pra eu entender se você gostou desse vídeo e se sobrou alguma dúvida pra eu te responder, beleza? Gente, algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de falar na Semana da Psicologia da universidade que eu estudei. Foi incrível, foi muito legal. E eu falei basicamente sobre o meu consultório online e também sobre a produção de conteúdo que eu faço aqui pro YouTube e pro Instagram. E dei algumas dicas pra quem queria. E aí eu fiquei pensando, isso pode ser dúvida das pessoas que estão lá no canal também. Então eu vou montar esse vídeo respondendo todas as dúvidas com relação a este assunto em específico. A primeira coisa que surge, gente, é que nós precisamos estar formados para começar a criar um conteúdo em psicologia. Isso é um mito. Qual que é a diferença? Se você é estudante, se você é formado, é claro que o seu conteúdo de estudante não vai ser o mesmo de um profissional formado. Mas isso não significa que você não possa já começar a criar uma comunidade, a criar uma audiência, a dar dicas de estudo, a falar sobre a sua rotina da faculdade, para trazer pessoas interessadas até você e que depois possam se tornarem clientes quando você se formar. A criação de conteúdo ela é muito construída e se você tem essa construção ao longo do tempo que você começa a estudar até o tempo que você se forma, pode ter certeza que você vai colocar muito valor para as pessoas que seguem você e esse valor é um valor que poderá ser convertido em o quê? Em boletos pagos depois quando você começar a sua vida profissional. Outra dúvida muito comum é por onde que eu vou começar, sobre o que eu vou falar, quais assuntos eu vou abordar. Gente, para isso existe uma palavrinha muito importante do marketing digital chamada nicho. Você com certeza já ouviu falar sobre isso. E na psicologia não é diferente. Nós precisamos escolher um nicho, ou seja, um assunto, um tópico do qual você vai falar. Lembra que eu sempre falo aqui no canal que você precisa ser especialista, que você não pode ser genérico, que você precisa escolher um foco? É mais ou menos por aí. Você não pode chegar aqui no canal falando de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar e também sobre autismo, sobre psicologia infantil e sobre psicologia do idoso. Percebe como fica um negócio confuso e genérico demais? Escolhe algo que você gosta, que você se identifica da mesma forma que você escolheria uma abordagem, por exemplo, e vai se aprofundar naquilo e vai criar diferentes tipos de conteúdo. Conteúdo não é só vídeo, tá, gente? Pode ser um texto, pode ser um post, pode ser alguma outra coisa que não seja aqui no YouTube ou no Instagram. Tem várias formas de você criar esse conteúdo. E assim, você impacta diferentes tipos de clientes, e esse é o próximo tópico que eu quero falar. Geralmente, quando a gente escolhe um nicho, ele delimita quem são as pessoas que irão consumir esse conteúdo, tá? Não é só você escolhendo o que você quer produzir. São as próprias pessoas escolhendo o que elas também querem consumir. Então, quando a gente dá esse direcionamento, as pessoas têm a oportunidade de nos encontrarem especificamente por aquele assunto. E aí você vai ter uma identificação com aquele tópico. Então, por exemplo, aqui eu falo sobre carreira em psicologia. E esse é o foco. Não teria muito sentido eu chegar um dia e falar aqui pra vocês sobre gerontologia, por exemplo, percebem? Porque tá totalmente fora do que eu costumo falar. Então, vamos pensar nisso. Na hora que você escolher, você vai nichar, existe essa palavra, e aí as pessoas conseguem te encontrar. E qual que é a importância do nicho? É a partir dele que você consegue depois ter conversão. Quando você começa a falar especificamente sobre algum assunto, é muito mais fácil depois você pensar em um serviço, porque as pessoas que estão consumindo, elas vão começar a trazer para vocês problemas que elas têm com relação àquilo, e é aí que a gente começa a fazer essa roda girar da solução de um problema para aquele consumidor, em cima do nicho. Então, pensando nisso, se alguém hoje tem dúvidas com relação à carreira de psicologia, um serviço que eu desenvolvi em cima disso é o plano de ação de carreira, onde eu vou realmente entrevistar a pessoa e entender o que ela gosta, as preferências, as competências, o que ela pensa para o futuro dela, e a partir daquilo eu vou montar um plano personalizado do que ela precisa fazer, de cursos, de áreas de estudo, de competências que ela precisa desenvolver para ter um começo na profissão bem mais sucedido. Percebe que é um serviço totalmente delineado em cima do que eu falo aqui? É isso que você precisa encontrar na hora de produzir seu conteúdo. Primeiro de tudo, você não precisa estar formado, mas deixe isso bem claro.
Depois você precisa encontrar um nicho. E depois desse nicho você vai começar a entender quais são as dores, quais são os problemas e como que você pode solucionar isso. E quando você propõe essa solução, é aí que os serviços começam a converter. Eu já comentei com você, se você me segue lá no Instagram e se você me segue aqui há um tempinho também a mais, que toda a minha atuação clínica hoje ela é online e ela é daqui do YouTube e do Instagram, que eu fico lá o dia inteiro dando as minhas carinhas para falar sobre alguma coisa relacionada à psicologia. Então as pessoas já sabem que eu estou falando sobre psicologia o tempo inteiro, como se não existisse outro assunto para eu falar. Eu realmente falo disso all the time. E aí, como as pessoas sabem disso, naturalmente, organicamente, elas também já imaginam que eu ofereço atendimento clínico e por isso elas me procuram. Então veja como o caminho funciona. Eu criei o canal aqui em 2018, defini o nicho, comecei a trabalhar bem em cima dele e hoje, em 2020, mesmo antes da pandemia começar, porque eu sei que o atendimento online é uma coisa que estourou muito agora na pandemia, mas antes da pandemia começar, eu já tinha a clínica online funcionando organicamente a partir da conversão do YouTube e também do Instagram. Então veja, gente, isso é algo bom, porque isso vai tirar essa tua percepção e esse teu pensamento que, ai, nossa, psicólogo se forma e fica sem trabalho. Fica sem trabalho se quer. Se você consegue produzir e oferecer um valor, você com certeza vai ter pessoas procurando pelo seu serviço. A gente não precisa colocar todas as nossas esperanças naquele emprego CLT com todos os benefícios. É muito legal se você tem. Mas se você não tem, as esperanças não estão acabadas. Você tem como criar um conteúdo e oferecer valor e converter pessoas para o seu serviço mesmo assim. Essa é a beleza, gente, do marketing digital, da internet. E outra coisa importante também é você lembrar que nem sempre a sua formação de psicólogo vai ser suficiente para você tocar tudo isso. Às vezes você vai precisar ler um pouquinho sobre comunicação, sobre roteiro de vídeo, sobre edição, sobre, não sei, alguma coisa de administração, sobre marketing, para você aprender a colocar esse serviço numa linguagem que as pessoas queiram comprar. A gente sai da psicologia muito com aquela ideia de, nossa, mente mística, de um lugar que eu não consigo acessar, e isso para quem vai consumir o serviço é muito prejudicial. A gente precisa tornar o nosso serviço um serviço consumível, com todas as aspas, entende? Se você começa a colocar uma linguagem muito específica, muito psicologuês ali, o leigo que vai chegar no teu Instagram, ele vai olhar e falar assim, nossa, que tédio, percebe? Ofereça a solução sempre. E essa solução não é uma solução, no primeiro momento, psicológica. É uma solução que tem no cotidiano daquela pessoa. Assim que você precisa encarar, assim que você precisa fazer. Uma dúvida também que surgiu, gente, na Semana da Psicologia, quando eu tava falando sobre isso, era se por eu estar aqui no Instagram também produzindo conteúdo, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina, isso não atrapalhava a minha relação terapêutica dentro do consultório. A resposta é não. Pra mim, não atrapalha. E eu sei que para outras pessoas poderia atrapalhar, porém é um caso muito peculiar de cada pessoa que procura. No meu caso, como eu falei pra vocês e mencionei antes, todas as pessoas que me conhecem, elas vêm aqui do YouTube e do Instagram. Então elas já sabem que eu estou na internet. Pra elas já está ok que eu estou lá postando stories. Porque imagino que se não tivesse, elas não gostariam de fazer terapia comigo. Então, gente, o consumidor que vai encontrar você, a pessoa que vai encontrar você na internet, não é o mesmo consumidor, por exemplo, que pega o carro dele pra andar pela vizinhança pra achar um lugar legal lá na esquina que ele gostaria de fazer terapia. A gente precisa entender a diferença dessas pessoas e também dessa procura, porque quando a gente entender todos esses tabus da exposição, de pensar que nós estamos fazendo um desserviço, de pensar que nós não podemos fazer algumas coisas na internet, cai por terra, percebe? E bom, eu espero que depois desse vídeo você tenha ficado muito animado, apesar que eu sei que existe uma outra coisa que é um ponto sensível para nós psicólogos, que é essa exposição na internet, a qual nós não estamos acostumados. E isso acontece, gente, pela nossa formação, que é uma formação bem tradicional, bem conservadora. Eu duvido que você tenha tido alguma disciplina na sua faculdade sobre posicionamento digital, embora isso seja muito importante hoje pra gente sobreviver no mercado. Essa é a razão pela qual às vezes nós temos tantos receios, tantas inseguranças em começar alguma coisa. Mas veja bem, gente, 5 anos que você passou na faculdade, aprendendo sobre comportamento, sobre mente e sobre como a psicologia como ciência pode mudar, transformar, melhorar, enfim. Como que você tem insegurança e como que você tem receio de falar disso? É claro que nem todo começo
de trabalho, em nenhuma circunstância, e muito menos na internet, é perfeita. A gente não começa com todos os equipamentos que a gente precisa, a gente não começa com toda a autoridade e propriedade que nós gostaríamos, quem sabe. Porém, a gente precisa começar de alguma forma. Porque se nós começamos, é aí que nós damos oportunidade do negócio maturar, do negócio evoluir, da coisa andar. Mas se a gente não começa, a gente anula qualquer possibilidade de sucesso e, além de tudo, a gente ainda deixa de contribuir para que outras pessoas aprendam e se beneficiem do que nós sabemos. Então é aquela coisa, gente, se você sabe algo bom, que funciona, se você é um profissional que vê resultados na sua clínica ou se você acredita nos resultados que a psicologia pode trazer, como não colocar isso na internet? É quase uma obrigação, percebe? Tô brincando, claro, gente. Fica aí a reflexão, gente, para nós começarmos de alguma forma. E se você tem alguma dúvida com relação à criação de conteúdo, se tem alguma coisa na minha história que você acha que pode te ajudar, que você gostaria que eu falasse, deixa aqui embaixo. O que eu mais gosto nesse canal, gente, é essa conexão, essa troca que a gente tem. Se você não me segue no Instagram, vai lá também, que eu sempre abro a caixinha de perguntas para tirar dúvidas específicas de vocês. E eu quero falar, gente, que eu quero ajudar você a mudar essa realidade de desgosto que a gente tem quando fala sobre carreira em psicologia. Você pode ser muito feliz, muito bem-sucedido e pode ajudar muita gente apenas por compartilhar o seu conhecimento. E além de tudo, gente, compartilhando seu conhecimento e fazendo um serviço, você pode pagar seus boletos, suas viagens, seus sonhos e tudo isso. E é isso que eu quero pra você. Não esquece de se inscrever, porque eu sei que tem gente que assiste esses vídeos e não se inscreve. Se inscreve pra eu saber que você gostou, deixa o like pra eu saber que eu estou fazendo alguma coisa certa nesse YouTube e também deixa um comentário pra dar um oi pra mim. Eu vou adorar dar um oi pra você. Beijo!